Olá, palestrinos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Alviverde na Web. Então, chega junto no like, se inscreva no canal. Vamos agora para as notícias de hoje. Galera, Leila Pereira vira alvo de críticas após desfalcar o Palmeiras com decisão. Sentindo as ausências de Danilo e Gustavo Scarpa, o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense. Durante a partida, Abel Ferreira, além de escalar Flaco Lopes, acionou Bruno Tabata e Wesley, mas as opções que vieram do banco tiveram desempenho discreto. Sendo assim, Leila Pereira foi detonada por ter autorizado a venda de Gabriel Veron, nome que costumava ser uma ótima alternativa no banco de reservas. Negociado com o Porto por 10 milhões de euros, Veron perdeu prestígio no Palmeiras após ser flagrado bebendo em balada de São Paulo. Posteriormente, a presidente do Verdão admitiu que a polêmica impactou na decisão da diretoria. O Veron foi vendido pelo valor dele hoje, que o futebol é hoje. O que foi há 2 anos e meio, meu caro, eu já tive 20 anos, não tenho mais. Em virtude de lesões, de não ter participado de muitos jogos, uma vida extracampo difícil, o melhor para o Palmeiras e para o atleta foi negociá-lo, não tenho dúvida, destacou. Neste cenário, o histórico recente do Palmeiras foi citado pelos torcedores. Decisivo no duelo contra o Atlético Mineiro, Gabriel Veron saiu do banco para fornecer assistência para o gol de Dudu, jogada que carimbou vaga do clube na final da Libertadores. Proposta inglesa por Danilo faz Leila desenterrar negociação por Pedro em 2022. Reportagem do portal Goal informou que o Arsenal da Inglaterra formalizou uma proposta ao Palmeiras de 20 milhões de libras, 120 milhões na cotação atual, para levar o meio-campista Danilo ainda nesta janela. Vale reforçar que o prazo para as inscrições no Premier League se encerra nesta quinta-feira. De acordo com a reportagem, a presidente Leila Pereira deve recusar a oferta, já que recentemente afirmou só liberar o jogador, convocado recentemente por Tite para a seleção, por 100 milhões de euros, 514 milhões de reais. O Milan da Itália também monitora a situação do jogador de 21 anos. O clube já fez contato com o staff do jogador a fim de saber a sua situação. Para se ter uma ideia, as cifras oferecidas pelo Arsenal são maiores que as que Leila assinou para pagar por Pedro do Flamengo. Em março, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões na cotação da época, pelo centroavante, proposta prontamente recusada pelo clube carioca. Benja cobra Abel e fala que passou da hora de Endrick ser utilizado pelo português. Benjamin Bach, conhecido comentarista esportivo, falou sobre o time do Palmeiras após a derrota para o Atlético Paranaense e pediu uma novidade no time de Abel Ferreira. Segundo ele, está na hora do Abel Ferreira utilizar o garoto Endrick, nem que seja por alguns minutos. Para pedir Endrick no time do Palmeiras, Benja usa um exemplo bem próximo e de conhecimento de todos. O atacante Vitor Roque, destaque do Atlético com apenas 17 anos de idade. O garoto foi usado como parâmetro para justificar a utilização de Endrick. Difícil, fazia tempo que o Palmeiras não perdia na Libertadores. Baita vantagem do Atlético Paranaense? Não, uma boa, mas decidir contra o Palmeiras no Allianz Parque não é das coisas mais fáceis. Conhecemos o Felipão, vai vir aquele time copeiro na retranca com 11 jogadores atrás, mas é o Palmeiras, opinou Benja antes de concluir. O Vitor Roque jogou a copinha, mas o craque foi o Endrick. Se não tem opções, está mais do que na hora de colocar o Endrick para jogar. Palmeiras divulga diagnóstico de Rafael Veiga. Nesta quarta, o Palmeiras comunicou o resultado dos exames realizados no meia. Sendo assim, como uma entorse foi diagnosticada no local, o camisa 23 pode ser ausência no duelo de volta pelas semifinais da Libertadores. O meio-campista Rafael Veiga passou por exames de imagem, teve constatado uma entorse no tornozelo direito e iniciou o tratamento sob cuidados dos membros do Núcleo de Saúde e Performance.
Ele havia deixado o gramado após sofrer uma pancada no início do segundo tempo, informou o Verdão. Neste cenário, Abel Ferreira deve ganhar uma nova dor de cabeça no setor ofensivo. Isso porque Gustavo Scarpa não atuou na Arena da Baixada, mas estará à disposição nos 90 minutos finais. Apesar de Veiga não atravessar uma boa fase, ele ainda é uma peça importante no esquema do Palmeiras e ainda poderia marcar presença em uma eventual disputa de pênaltis. Recém-contratado, Merentiel completa 8 jogos sem entrar em campo. Contratado pelo Palmeiras em maio, o atacante uruguaio Miguel Merentiel ainda não conseguiu se firmar na equipe. Regularizado desde a abertura da janela de transferências internacionais, em meados de julho, o jogador soma apenas 67 minutos em campo pelo Verdão. Contra o Atlético Paranaense na última terça-feira, pela semifinal da Libertadores, ele novamente assistiu do banco de reservas à entrada de Rafael Navarro no segundo tempo. Outro concorrente no setor, Lopes começou como titular. Merentiel não entra em campo há 8 partidas e parece ser a última opção no momento, atrás de Rony, Lopes e Navarro. Apresentado como camisa 9, o uruguaio permaneceu em campo contra o América Mineiro em sua estreia por 57 minutos e, na sequência, recebeu a oportunidade de entrar por 10 minutos na vitória contra o Internacional. Em julho, Abel Ferreira abordou o tema em entrevista coletiva, comparando as situações de Merentiel e Lopes, ponderando que o uruguaio tinha mais problemas de adaptação por conta da timidez. Gagliotti segue ativo, mesmo após fim do mandato, e não segue tradição de ex-presidentes. O Palmeiras mantinha uma tradição entre seus ex-presidentes, que era de afastamento do futebol ao fim de seus mandatos. Porém, segundo o All Sport, Maurício Gagliotti, que deixou o comando do clube no fim de 2021, rompeu o mantra e se tornou pessoa ativa no clube. Atualmente, ele não tem cargo nenhum na diretoria do Verdão, mas é constantemente visto na delegação do time para jogos longe do Allianz Parque, como foi nesta terça-feira em Curitiba, quando esteve na Arena da Baixada. Ele também esteve em jogos como visitantes na capital paulista, como nos clássicos contra Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena e no Morumbi, respectivamente, e foi visto ainda nos Emirados Árabes na disputa do Mundial de Clubes. Sua boa relação com Leila Pereira promove sua proximidade do time, mesmo fora da presidência. Ex-presidentes recentes do Palmeiras mantiveram a tradição de se afastarem de vez. Paulo Nobre, por exemplo, mesmo contando com o apreço de parte da torcida, não foi mais ao Allianz Parque, segundo publicação do All Sport, além de ter renunciado ao Conselho de Orientação Fiscal. Ele também não é mais conselheiro vitalício. Outros presidentes pouco vistos no Allianz Parque e que jamais seguiram delegações do Palmeiras após o fim de seus mandatos. Galera, essas foram as últimas informações do nosso Verdão. Se você é novo aqui no canal, inscreva e deixe seu like. Assim você incentiva demais o nosso trabalho. Amanhã estarei de volta com as últimas informações direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Um abraço a todos, avante palestra!